Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Mercado dessa semana aqui na Minas Capital Educação. Essa semana, pessoal, a Bolsa engatou numa forte alta e o otimismo voltou forte. Mas existe uma distinção que separa quem vai usar esse ralizinho a favor do seu patrimônio e de quem vai ser usado por ele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para entender tudo. Boa, vamos lá. O Ibovespa subiu 2,18% na semana passada, se recuperando forte, fechando a sexta-feira nos 177 mil pontos, que é o patamar mais alto desde maio. Só na quinta e na sexta-feira juntos, nós subimos 4,2% no Ibovespa. E o S&P, lá nos Estados Unidos, está a menos de 2% da sua máxima histórica, já acumulando mais de 9% de alta esse ano, o que para o mercado norte-americano é bastante coisa. E o mercado celebrou como se o problema dos juros tivesse sumido. Mas assim, não sumiu. O que mudou foi que o mercado parou de lutar contra ele e começou a conviver com esse fardo. Essas são duas situações completamente diferentes. E confundir uma com a outra é o erro mais caro que dá para cometer agora. Em um momento desse vídeo, eu vou te mostrar o filtro exato que separa as empresas que sobrevivem bem a juros estruturalmente altos das empresas que apenas parecem baratas quando você olha no gráfico. Mas antes disso, eu preciso que você entenda o porquê desse ralizinho ter acontecido, porque o motivo muda completamente o que fazer com ele. Então vamos lá, vamos fazer um raio-x do momento. Nós vamos aplicar a leitura certa para que você consiga entender o que está acontecendo. O ativo protagonista da semana foi o Ibovespa, com uma alta convergente do mercado brasileiro ao mercado americano. E essa alta nos dois mercados, ela foi puxada por três fatores. Primeiro, a ata do Fed foi digerida como menos pior. Até semana passada, o mercado operava com medo de que o Fed pudesse subir os juros mais uma vez já na próxima reunião. Depois que a ata foi lida e relida, esse medo deu uma recuada. Isso significa que o pânico de uma alta nova, imediata, ele arrefeceu. Mas não significa que os juros nos Estados Unidos vão cair. A taxa lá continua entre 3,5% e 3,75% ao ano de juros, com um viés de aperto explícito no documento. Isso significa que o Fed está preocupado em ter que subir mais os juros para controlar a inflação. O segundo motivo é que o IPCA de junho, que é a inflação do mês de junho, veio em 0,16% de alta, que foi bem abaixo do que a gente estava esperando. O mercado estava esperando entre 0,31% e 0,32%. Veio a metade. E isso abriu um espaço para o mercado começar a precificar um possível corte de juros ali na Selic na reunião de agosto. Bom, não é certeza, ainda é uma aposta, é uma expectativa. O terceiro ponto é o fluxo comprador dos agentes que se antecipou a uma temporada de balanços que vai começar agora no segundo trimestre. Com essa expectativa de crescimento forte dos lucros das empresas do S&P 500, algumas empresas com expectativas de 20% de crescimento de lucro. Tá? Então, a pergunta do mercado meio que mudou. Ela deixou de ser até onde os juros vão subir e passou a ser agora quais empresas continuam crescendo mesmo com esse cenário de juros altos? E essa é uma pergunta muito mais difícil de responder do que a anterior que estava permeando os pensamentos do mercado. E é exatamente aí que mora o risco, que o entusiasmo do rally está escondendo. A bolsa subiu, mas o prêmio de risco ficou mais espremido, não mais generoso. E eu vou te mostrar o que isso significa na prática, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que quebrar esse falso otimismo. Existe uma equação que o mercado de varejo tende a fazer automaticamente em momentos como esse. Essa equação é: a bolsa subiu menos do que podia, então tá barata, é hora de comprar. Só que essa equação tá incompleta e essa incompletude pode custar bem caro, tá? Por quê? O PL médio do Ibovespa hoje tá acima da média histórica observada no período onde a Selic tá acima de 12%. Então isso significa que esse desconto que está aparecendo muito visível no gráfico não é um desconto absoluto. É um desconto meio relativo e é relativo a um momento que o juro está muito alto ou muito mais baixo, tá? E isso já não existe mais. Esse múltiplo que parece barato, quando o custo de capital está lá nos Estados Unidos entre 3,5%, 3,75%, e aqui no Brasil está entre 14% e 14,25%, esse não é o mesmo múltiplo que era barato quando o custo do dinheiro estava lá na metade disso, tá, pessoal? Então, quando os juros estão mais baratos, você tem que olhar para o preço das ações de um jeito, e quando os juros estão mais caros, você tem que olhar para as ações com esse filtro, tá? Por quê? Porque
empresas alavancadas continuam destruindo valor na última hora ali na linha do balanço. Porque, independente do que o gráfico de curto prazo está mostrando sobre o preço dela, cada real que ela tem de dívida e que ela vai precisar rolar agora num cenário de taxa de juros mais alto, tem um custo mais caro nesse ambiente, tá? E quando o mercado sobe por alívio, depois de um pânico de guerra, de crise, igual está sendo agora depois do Estreito de Hormuz, e não só sobe por uma melhora real nos fundamentos macroeconômicos, esse prêmio de risco que sobrou ali para as ações, ele é menor, ele não é maior. Então, para quem está com o capital parado em ativos de ações mais cíclicas brasileiras e está muito comprado na premissa dessa queda muito rápida da Selic, o que esse rally está representando não é uma confirmação exata da sua tese, tá? É uma janela de liquidez que pode ou não se confirmar. Tá? Então, essa é uma oportunidade de sair, às vezes, de posições que ficam dependendo muito de um cenário que o próprio Fed acabou de tornar mais incerto para nós essa semana, tá? Eu usei esse exemplo com ativos mais cíclicos porque é onde o efeito é mais visível. Mas a lógica do custo de oportunidade, ela funciona igual para qualquer carteira, independente do tamanho, esse impacto, o tamanho do impacto ele muda, mas a lógica não. E quando nós revisamos carteiras em momentos de alta como esse que a gente está vivendo agora, a primeira pergunta que a gente faz não é, bom, o que eu posso comprar agora? A primeira pergunta que a gente faz é, o que está na minha carteira que só está aqui porque o mercado ainda não cobrou o preço justo ali pelo aumento na taxa de juros, tá? Porque essa pergunta, ela feita no momento certo, costuma revelar que você está exposto ali de formas que o extrato lá da rentabilidade no final do mês não mostra para você, tá, pessoal? Então, a diferença entre quem usa o rally a favor do patrimônio e quem é usado por ele não é a velocidade que o investidor toma decisão. É a clareza que o investidor precisa ter sobre o porquê que o mercado subiu e o que é que isso significa para cada posição de ações que ele tem lá específica na carteira dele. O que fazer agora? Agora eu vou fechar com vocês aqui o que eu abri lá no início do vídeo. A gente vai ver o filtro que separa as empresas que sobrevivem a momentos de juros altos das empresas que só parecem baratas lá no gráfico. E a gente tem 3 critérios objetivos para fazer essa distinção entre as ações. O primeiro critério, que é a geração de caixa livre consistente que uma empresa pode ter. Por quê? Uma empresa que gera caixa, independente do nível que a taxa de juros está, é uma empresa que funciona tanto no cenário atual, que não é tão legal, quanto num cenário mais propício, mais positivo. Essa empresa que precisa de juro baixo para crescer, ela não é uma empresa barata, ela é uma empresa cara com etiqueta de desconto, tá? E esse é o critério número 1. É o que a temporada de balanços que vai começar agora vai testar nas empresas, empresa por empresa. O nosso segundo fator de análise é você usar a janela de liquidez. O que isso significa? Um rally de otimismo é um ótimo momento para realizar lucros em ativos cíclicos de empresas que estão mais ineficientes e não para aumentar a sua exposição neles, tá? O capital que você libera quando sai de um ativo que não tem tanto para andar nesse momento de mercado, volta para as estruturas de carrego real. Você pode alocar esse capital em créditos privados institucionais de qualidade, que estão com uma taxa super vantajosa, ou numa renda fixa mais ativa, com um duration que você vai calibrar mais bem pensado para esse ciclo de juros atual. Eu estou usando exemplos com volume de patrimônio maior para deixar esse mecanismo mais claro, tá? São os produtos mais complexos. Mas a lógica para você usar essa liquidez do rally para se posicionar e se reposicionar de forma estrutural, ela vale para qualquer estágio da sua carteira. Bom, e aí o terceiro ponto que a gente olha para fazer essa análise. Esse terceiro ponto é uma dolarização estrutural numa janela certa, tá? Por quê? Porque momentos de otimismo e de fluxo comprador criam janelas cambiais favoráveis no Brasil. Porque o investidor estrangeiro é o cara que mais compra bolsa brasileira. Então, por isso que sempre que a bolsa dá uma guinada forte, então você tem estrangeiros comprando muita bolsa, o dólar costuma cair, porque esse pessoal tem que transformar dólar em reais para poder comprar aqui ações da nossa bolsa, tá? Então, por exemplo, nessa última semana, o dólar fechou aí com uma queda de 1,18% na casa dos 5,10, que é o menor nível de fechamento desde junho, que foi o mês passado, tá? Essa é a janela que você pode usar para dolarizar uma parte pequena do seu patrimônio de forma estruturada, com eficiência fiscal, planejamento, e não depois que o humor do mercado já virar de novo e o câmbio corrigir para cima de novo, tá? Então, pessoal, vamos lá, fechando, né? Esse mini rally de junho aí, em 2026, não mudou os fundamentos que a gente está olhando para o mercado, mas mudou o humor. O humor de mercado que não é sustentado por fundamentos. Ele cria janelas, ele não cria
cria tendências, tá? Eu gosto até de dizer que os dados, né, o macroeconômico, ele dita tendência. Os acontecimentos mais esporádicos, essas crises geopolíticas, elas criam ruídos, e esses ruídos geram oportunidades, mas a gente tem que saber aproveitá-las de forma inteligente, tá? O investidor que entende essa diferença, ele não entra no mercado por fome, ele não fica de fora por medo também. Ele age com clareza no tempo certo, porque ele tem uma razão para isso, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. E se você tem aí dúvidas sobre o que fazer, com alguns ativos que subiram ali nessa semana na sua carteira, deixa nos nossos comentários. A nossa equipe sempre lê e responde tudo. E se você acha que esse vídeo te ajudou a separar o que é análise do que é uma euforia ali meio disfarçada de oportunidade, manda para alguém que você sabe que está sentindo a tentação de comprar por impulso bolsa aí nessa semana. Pode ser que a informação mude as decisões. E se você quer se aprofundar nesse tipo de raciocínio, com análises mais completas, acesse o nosso site, o minascapitaleducação.com.br. Lá você vai encontrar os nossos cursos gratuitos de nivelamento, para quem está construindo essa base mais analítica, e também os nossos cursos mais avançados, de estratégia de investimento e gestão patrimonial, que já são para quem quer dar o próximo passo no nível de sofisticação das suas leituras, das suas estratégias, da sua carteira. Bom, esse é o caminho, pessoal, que os nossos clientes e alunos estão percorrendo com a gente há mais de 10 anos, e ele agora está aberto para você também. Até o próximo Radar de Mercado, na próxima semana.